Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite, amém. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Renato Gomes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, pastora Ingrid. Deus abençoe a sua vida. Os pastores, pastor Guilherme, pastor Júnior, Deus abençoe. Sempre um privilégio estar aqui. Nessas quartas a gente vai falar sobre as parábolas. É claro que a gente não tem como falar de todas. Então eu selecionei algumas, conversando com o pastor Renato, né, e é claro, muito da influência do pastor, uma dica a respeito de algumas. Então a gente vai estar falando aqui de algumas parábolas e tirando algumas lições para as nossas vidas. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do samaritano, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 25. Quero agradecer os irmãos da mídia, o Júlio, né, e a Júlia lá, que estão me dando uma força aqui na mídia. Vou estar usando os slides, vão ficar disponíveis aí para quem quiser utilizar, tá? É só pedir lá ao pessoal da mídia um pendrive. A questão de, se tiver de grupo de obreiros, eu não sei se o pastor Guilherme pode, ou o pastor Renato pode disponibilizar no grupo dos obreiros, né, os slides. Então a gente vai estar falando hoje sobre a parábola do samaritano. Vamos, antes da gente fazer essa introdução do texto, vamos abrir aqui, Lucas 10, verso de número 25. Lucas capítulo 10, verso de número 25. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém a Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o quase que morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passando de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, em algumas versões vai dizer curou-lhe as suas feridas, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro dizendo: cuida deste homem, e se de alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome. Te exaltamos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite, através do teu evangelho, através da sua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode passar o slide aí, por gentileza, Júlia, por favor. Se eu fosse separar um texto áureo desse texto, eu separaria esse daqui, Lucas 10, 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze a mesma maneira. Antes da gente entrar na parábola, o texto de Lucas ele está em cima de uma moldura teológica que a gente vai chamar de teologia do caminho. Próximo slide, Júlia, por gentileza. A teologia do caminho é uma teologia interessante do Evangelho de Lucas. Só Lucas faz essa sacada da teologia do caminho. Próximo slide, por favor. A teologia do caminho, a categoria do caminho aparece somente em Lucas e Atos, né? Como aquele que vem preparar os caminhos. Ele mesmo se apresenta como aquele que prepara e aplana tais caminhos. O caminho do Senhor, pois, é o centro da sua obra. Maria, o modelo do crente, pôs-se a caminho depressa. Jesus cria o caminho de Deus, da paz e da vida. Próximo slide. É um caminho que ele mesmo abre com a sua vida, que levou à ressurreição e à plenitude, de acordo com o plano de Deus, ensina, o despreza
desprezado como os outros profetas, mas apesar disso, continua até a sua consumação. Depois da sua ressurreição, continua caminhando com seus discípulos como protagonista do caminho da igreja e do que é seu. Só para você ver, Lucas escreve Lucas e Atos. Jesus, quando vai para Jerusalém, quem está sentado à beira do caminho pedindo esmola? O cego. Ele está onde? À beira do caminho. Parábola do samaritano. O samaritano encontra um homem caído aonde? No caminho. Os sacerdotes vindo de Jerusalém a caminho de Jericó. Qual é o nome da religião dos cristãos no início? A religião do caminho. Paulo se encontra com Cristo aonde? A caminho. Lucas é tudo caminho. Lucas, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas 9, 51. Evangelho de Lucas 9, 51, para você ver como é que é a questão do caminho. E aconteceu que ao se completarem dias em que deveria ele ser assunto aos céus, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A partir do verso 51 até Lucas 19, 27, toda essa extensão a gente chama de extensão da viagem. Lucas vai fazer uma grande extensão. Então, Jesus, em toda essa viagem até Jerusalém, até a sua entrada triunfal, ele vai encontrar pessoas e vai transformar. Mas Lucas, ele faz de uma maneira tão fantástica, ele sempre coloca o caminho ali no meio, e Jesus seguiu a caminho de Naim, de Cafarnaum a Naim, Lucas capítulo 7, 11, ele estava a caminho de Naim. Então, para Lucas, tudo é caminho. E você pergunta, mas pastor, por que é caminho? Porque para Lucas, a igreja não chegou em lugar nenhum. A igreja só caminha. O lugar da igreja não é aqui. O nosso lugar é caminhar. E quem a gente encontra pelo caminho, a gente vai colocando junto de nós até chegarmos à entrada dos portões celestiais na eternidade. Aleluia! Então, para Lucas, tudo é caminho. Então, toda vez que você vê caminho na Bíblia, principalmente Lucas e Atos, você dá uma sublinhada. Aí você vai falar assim, poxa, aprendi lá com o pastor Ronald. Isso é teologia do caminho. Só Lucas faz isso. Só essa sacada de Lucas faz isso. Deixa eu botar uma pitada de um tempero mais profundo na sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, para você ver como é que o negócio é bonito. Lucas 19. Ó. Só para a gente fazer uma... Melhor, Lucas 18, 35. Abre Lucas 18, 35. E fica com 19 do lado. Eu vou fazer uma comparação com você, para você ver como é que é um negócio interessante. E aconteceu que, aproximar-se de Jericó, havia um cego assentado aonde? Aonde? À beira do caminho. Isso é Lucas. Ó, caminho. Ele colocou ali, o cego está ali. O cego, você conhece o texto. Aí, Lucas 19, você marca a sua folha aí, ó. Marca a sua folha. Aí o texto diz assim, ó, no verso de número 4 de Lucas 19, diz que Zaqueu, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque ele queria saber sobre Jesus. Ele não conhece. Olha como é que Lucas é fantástico. O cego está sentado à beira do caminho e grita, Jesus, filho de Davi. O cego está do lado de fora de Jericó. Você depois vai entender qual é a sacada de Jericó. Mais para frente eu vou explicar. Ele está do lado de fora. O cego não pode estar dentro de Jericó. Ele está do lado de fora. Zaqueu, ele está do lado de dentro. E Zaqueu sobe na árvore para ver quem é Jesus. O cego está na beira do caminho, cego e pobre, e sabe quem é Jesus. Zaqueu enxerga, tem dinheiro e está no alto, e não sabe quem ele é. O que Lucas está dizendo? Nem sempre aquele que está no alto enxerga melhor. Tem gente embaixo que sabe quem é Jesus, mas tem gente em cima que não sabe quem é. Isso é Lucas. Isso é a narrativa lucana. Ele está fazendo esse encontro. Lucas ele é especialista em fazer esses encontros de dois personagens. Eu vejo isso muito em personagem. Ele faz muito isso em Atos também. Do capítulo 1 ao capítulo de número... Até o capítulo 13 de Atos, Pedro. Do capítulo 14 até o 28, Paulo. Pedro saiu da prisão com o anjo. Paulo saiu da prisão quando a prisão abalou.
Pedro ressuscitou Dorcas, Paulo ressuscitou Eutico. Tudo que um faz, o outro também faz. Isso é Lucas. Lucas compara, ele faz comparações, ele bota um de frente para o outro. Você vai ver isso muito na narrativa de Lucas. Próximo slide, mas não vim falar hoje sobre cego e Zaqueu. A gente vai parar. Aí Javier Picasa diz o seguinte: o caminho aparece como uma moldura de doutrina que Cristo mostra que seus discípulos e a força da exigência de estar ao seu lado e de buscar, portanto, a verdadeira riqueza. Lucas situa no caminho a exigência do autêntico seguimento de Cristo. Sobre o caminho se edifica a missão na qual a igreja se estende no mundo, a verdade do seu mestre. E, finalmente, nesse esforço missionário, revela-se a profunda união do Cristo com seu Pai. Lucas faz isso, né? Ele convida a gente a caminhar, a andar, a anunciar o Evangelho. Pode passar o slide, por gentileza, Júlia. A gente vai entrar agora. A seção lucana do caminho. Pode passar mais uma vez. E agora a parábola do samaritano. Você já deixa aberta aí a sua Bíblia, Lucas 10, a partir do verso de número 25. Pode passar o slide. Mais uma vez, por favor. Ele vai fazer uma pergunta para Jesus, em Lucas 10, 25. Deixa eu colocar aqui, no meu aplicativo aqui, Lucas 10, 25. Diz o seguinte: certo homem, intérprete da lei, esse intérprete da lei é o teólogo. É o camarada que estudava a lei, tinha conhecimento do texto sagrado. Era alguém muito capaz. Era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Jesus, um mestre, um grande rabino respeitado, né? Alguém que tinha os seus discípulos. Então o mestre vai para o jogo judaico, vai fazer a pergunta. Ele faz a pergunta das perguntas, né? Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Essa é a grande pergunta da humanidade. Para onde nós vamos quando isso tudo acabar? O ser humano faz sempre duas perguntas, né? Da onde eu vim, para onde eu vou. Mas para onde eu vou é a grande pergunta da humanidade. Então ele faz a grande pergunta, a questão das questões. Jesus, um rabino, ele pergunta: olha, como eu faço para herdar a vida eterna? Próximo slide. Só que a gente lê esse texto e a gente tem uma ideia a respeito. Deixa eu ver, põe o slide. Próximo slide, por gentileza. Isso. Muita gente pensa que essa pergunta é uma pergunta de uma pegadinha, que foi feita uma pegadinha para pegar Jesus, uma armadilha. Não tem nada de armadilha aqui, não. Isso aqui é do jogo judaico. É da pergunta, é da réplica e da tréplica. Isso aqui é da pergunta. Jesus é um mestre, ele é um rabino, e ele, um intérprete da lei, ele está fazendo uma pergunta do ponto de vista teológico para Cristo. É igual João capítulo 9. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? Os discípulos fizeram a pergunta. Você fala, que pergunta é essa que eles fazem? Isso é uma pergunta judaica, isso é do jogo judaico. Então, muita gente acha, eu coloquei aqui até um texto da Luiz Stroff, diz o seguinte: os versículos 25 e 29 fazem parte do caráter da discussão e aprendizado que corresponde à tradição judaica. Isso faz parte do jogo judaico. Então, quando você lê esse texto aí na sua Bíblia, você pode anotar aí no canto e dizer assim: essa pergunta é honesta. Ele faz uma pergunta honesta, tanto que Jesus vai responder uma resposta honesta. Jesus só responde a perguntas honestas. Quer ver por quê? Lucas 23, verso 9. Abre aí na sua Bíblia aí, ó. Lucas 23, verso de número 9. Lucas 23, 9. Isso aí é Herodes. Para mim, dos personagens do Novo Testamento, é o que eu menos gosto. Herodes mandou matar João Batista, né? Tinha um caráter dúbio, estranho, não é? Verso 9 de Lucas 23. E de muitos modos interrogava Jesus, porém nada lhe respondia. Herodes vai interrogar Jesus, porque Jesus vai ser capturado e levado a Pilatos, e Pilatos pergunta assim: de onde ele é? Não, ele é Galileu. Então ele é da província de Herodes, manda lá para a tetrarquia, ele pertence a Herodes. A Jesus, diante de Herodes vai fazer várias perguntas. Olha o texto aí, verso 9. E nada respondia. O único personagem da Bíblia que Jesus não respondeu foi Herodes. Jesus respondeu a todo mundo. Todo mundo que perguntou, Jesus respondeu. Por que ele não respondeu Herodes? Porque para algumas pessoas o silêncio é a melhor resposta. Às vezes a gente fica tão necessitado de uma resposta. Experimenta o silêncio. É a melhor resposta que você pode dar para alguns Herodes da vida. Não responde, fica quieto. Jesus não respondeu. Jesus ficou quietinho. Jesus, eu vou responder? Vou bater boca com ele? Deixa ele lá ficar quieto. Várias perguntas, Jesus não respondeu. No caso do mestre da lei, aí você volta lá em Lucas 10, 25, Jesus ele vai responder ao mestre da lei.
Próximo slide, por gentileza, aí, Júlia, por favor. A Jesus vai responder ele aí, ó. Lucas 10, a partir do verso 25. Ele responde: amarás o Senhor teu Deus, Jesus vai melhor dizendo. Jesus, verso 26, Jesus faz assim: que está escrito na lei, como interpretas? Ele pergunta a Jesus, e Jesus faz uma outra pergunta a ele. Outra pergunta. Isso é do jogo judaico, é réplica. O que você faz? Como interpreta a lei? A ideia de interpretar é hermenêutica. Como você lê a lei, como é que você interpreta? Aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cara, que resposta. Só que essa resposta, próximo slide, ele vai sumariar a lei. A hermenêutica do mestre da lei, o versículo 27, o intérprete da lei, sumariou os versos, né, os textos de Deuteronômio 6,4, Levítico 19,18. Segundo o Talmud babilônico, Hillel já havia sumariado essa forma na lei. Ou seja, ele responde de acordo com a resposta de outro rabino. Ele pega um gancho de outro historiador. Então ele deu uma resposta honesta. A resposta que ele deu é extremamente honesta. Ele fez uma pergunta honesta e Jesus faz uma pergunta honesta. Herodes não fez pergunta honesta. Herodes fez pergunta que não vale a pena responder. Então, quando você vê esse tipo de pergunta, igual aquela pergunta para Pilatos, que Pilatos pergunta: o que é verdade? Ele não teve tempo de responder a Pilatos, infelizmente, mas foi uma pergunta fantástica. O que é verdade? O que é verdade? Jesus responderia se tivesse um pouco mais de tempo, mas infelizmente não teve como responder a Pilatos nesse momento. Repara no texto, na sua Bíblia aí, por favor, no verso 27, como é que ele fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Próximo slide aí, por gentileza, Júlia. Crer é diferente de amar. Respondendo ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz assim, ó, crê no Senhor, ele fala assim: amarás o Senhor. Amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Crer é diferente de amar. Amar é muito mais importante, porque quem ama, crê. O amor é o conteúdo universal da vida. O amor é o que mais sublime que existe a vida. O amor é algo mais importante da vida. Eu disse uma vez na sede, de uma leitura que eu fiz de um livro, alguns anos atrás, tem muitos anos atrás. É uma história, não é minha, é de um outro autor, é de um livreto antigo, da época que eu estudei na teologia, lá no início, nos primórdios, bastante tempo nisso. E colocam 5 judeus em debate, debatendo. E falam assim: como é que a gente define o mundo? De fato, o que o mundo precisa? Aí um judeu falou assim, eram 5 judeus: olha, o mundo precisa de lei. A lei é tudo. A lei é o que há de mais importante no mundo. Esse judeu foi Moisés. Aí vem um outro judeu e diz assim: Moisés, eu não concordo contigo, não. Eu acho que o mundo precisa é de um estudo do ponto de vista político. Eu acho que a política resolve tudo. Esse judeu foi Marx. Aí um outro judeu disse assim: olha, eu não concordo com a lei nem a política. O problema é a psique do homem. Se o homem tiver com a cura da psique, resolve tudo. Esse judeu foi Freud. Aí um outro judeu disse assim: eu não concordo com nenhum de 3. Eu acho que a política não resolve, a lei não resolve, nem resolve a psique. Tudo é relativo. Esse judeu foi Einstein. Aí um outro judeu falou assim: cara, vocês 4 estão errados. O que resolve o mundo é o amor. O amor é tudo. Esse judeu foi Jesus. O amor é tudo, irmão. O amor resume tudo. O amor é a régua de tudo. Você só está aqui porque alguém amou você. Você só está aqui, eu só estou aqui porque alguém nos amou. Porque se não fosse o amor dele, eu e nem você estaríamos aqui. Porque o amor dele é o que mais precisamos da nossa vida. Aleluia! Quem ama, crê, meu irmão. Quem ama, crê. O amor faz isso, o amor revela exatamente. Então ele faz uma resposta extremamente fantástica. Aí no verso de número 28,
O texto vai dizer, Jesus vai dizer, leia na sua Bíblia. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Próximo slide. Jesus manda ele fazer, o cara, faz isso e viverás. Eu quero que você faça isso. E Jesus, se tivesse apenas afirmando a teologia do mestre da lei, não poderia mais insistir na questão, pois este não respondeu corretamente. Respondeu corretamente. Mas Jesus ordena, faz isso. O mestre da lei tem que agir de acordo com a sua crença. E não permanecer inerte sem frutos. O mestre da lei, querendo justificar-se, ou melhor, querendo uma autojustificação, contra a possível afirmação do mandamento de Jesus sobre a sua vida, faz uma pergunta extremamente sinistra. Quem é meu próximo? Olha na sua Bíblia aí. Ó. Essa aqui, eu gosto muito dessa pergunta dele. Jesus pergunta assim, cara, pode fazer isso e você vai viver corretamente. Aí verso 29. E ele respondendo, querendo justificar-se, quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Próximo slide. O mestre da lei, esperando escapar de uma possível obrigação de fé, pergunta a ele, quem eu devo, ou melhor, quem ele deveria entregar seu amor ágape? Quem é o próximo dele? Para alguns, de repente, é uma resposta extremamente estranha, ou melhor, uma pergunta estranha. Como é que um cara desse pergunta para Jesus quem é o próximo? É porque a nossa cabeça está aqui no mundo muito diferente do mundo que eles viviam. Próximo slide. Os judeus viviam em grupos. Esses são os grupos de Israel antigo, a partir do 1º século. Você tinha zelotas, saduceus, fariseus, você tinha a família do camarada, você tinha os herodianos, publicanos, essênios, sacerdotes, levitas, samaritanos, romanos e sicários. São tudo grupos. São vários grupos em Israel. Então ele está querendo saber, quem é o meu próximo, se eu devo amar só quem estiver dentro do meu círculo. O meu próximo é a minha família. Eu tenho que amar cidadão romano também? Então a pergunta, pastor Guilherme, é uma pergunta honesta. Quem é meu próximo, Jesus? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Quando o pastor Renato prega, quando o nosso pastor Silas ministra, olha, você tem que amar o seu próximo, aí você, automaticamente, você já faz a pergunta, mas quem é meu próximo? A minha família? O meu vizinho é meu próximo? O meu patrão? Aquela menina do trabalho que me persegue, ela é próxima a mim, eu tenho que amar ela também? Porque o nosso amor é degradê. O nosso amor tem escalas. Uns a gente faz assim, outros a gente aperta a mão. Uns a gente abraça, outros você só dá tchauzinho. Uns você recebe na varanda, outros você recebe na sala. Alguns você dá tubaína. Aqui não tem tubaína, só São Paulo. Uns você dá Guaraná Flecha, picolino. Outros você dá Coca-Cola. Uns você coloca sentado na cama, na sua cama, e você conversa. Outros você abre o seu coração. Uns você dá pão, outros você faz um verdadeiro banquete. O nosso amor é degradê. A nossa maneira é degradê. Nós amamos de acordo com as cores da vida, com proximidades e temperatura. O mesmo amor que Cristo entregou para você, entregou para mim. Ele ama a nós de maneira igual. Aleluia! Alamandora revácia. Por isso que aqui não tem nada de ninguém. Aqui é tudo nosso. O Pai é nosso e o pão é nosso. Aqui é tudo nosso para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Que é tudo nosso. Tudo nosso, irmão. Então a pergunta é honesta. Jesus falou, não, você me fez uma pergunta honesta, eu vou te dar uma resposta honesta. Próximo slide. Jesus vai propor uma parábola para ele. Jesus propõe uma parábola. Mais uma vez, todos os elementos da parábola são reais. Os elementos da parábola são reais. Jesus ele vai contar uma ilustração, né? Mas ele utiliza elementos reais do mundo dele. Próximo slide. A estrada é real, o banditismo em Israel é real, os sacerdotes são reais, existiam na época, os levitas e os samaritanos.
Todos os elementos são reais. Tanto que eu coloquei de Lucas 18:35 e Lucas 19:28 a estrada. Jesus ele vai usar a mesma estrada. Ele vai para Jerusalém e ele passa na estrada de Jericó. Ele está usando a mesma estrada que ele vai contar a história. Ele conhece o lugar. Ele conhece. Então ele está contando para o mestre da lei elementos que ele conhece. Jesus está simplificando. Irmãos, olha que coisa fantástica, pastora. Que coisa fantástica. É um mestre da lei. É um camarada extremamente pesado do ponto de vista da intelectualidade. Mas Jesus utiliza de métodos bem simples para poder falar com ele. Tem uma turma que fala de maneira complexa. Muito complexa. Demais. É tanta complexidade que não é profundo, é raso. E Jesus falava de maneira simples, mas era algo muito profundo. Jesus simplificava a coisa. Jesus usava elementos da vida, da natureza, peixe. Saiu um semeador a semear. Olha as parábolas dele, saiu um semeador a semear. Um homem tinha uma vinha. Havia o casamento das virgens, de 5 prudentes e 5 loucas. Olha as parábolas de Jesus. Jesus utilizava coisas bem simples. Ele vai utilizar algo simples para o mestre da lei, próximo slide. Para você ter uma ideia de bandidos da época, não é só hoje não, lá naquela época também já tinha. Tanto que Paulo vai ser apedrejado, Melquisedeque. Paulo vai ser apedrejado. Só que Paulo vai dar uma de carioca. Ali ele virou carioca. Ele vai se fingir de morto para não morrer. Ele dá um migué. Ali ele virou carioca, ele deu um migué. Aí ele deu um migué, fingiu de morto, os camaradas foram embora. Estes salteadores eram um bolsão isolado de resistência, mas uma forma muito característica da contínua ampla resistência popular. Esse livro, John Hanson, vai falar muito sobre o banditismo de Israel, vai falar sobre os revolucionários que existiam em Israel e vai falar sobre isso. Então, quando Jesus vai pôr a parábola, ele vai colocar, eu acho bacana, pastor Guilherme, porque ele coloca o camarada, o intérprete da lei, o teólogo, dentro do texto, sem um camarada perceber. Próximo slide, por gentileza. Abra a sua Bíblia aí, Lucas 10, verso 30. Certo homem, ele começa aí na sua Bíblia, certo, e Jesus prosseguiu, certo homem, desceu de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando quase que morto. Certo homem. Quem é esse camarada? Certo homem. Alguém criado em imagem e semelhança de Deus. Alguém como eu e você. Um ser humano que perdeu o quê? Os 3 direitos, de ir e vir, propriedade, direito da vida. É alguém, irmão, como pode ser qualquer um de nós. Ele está dizendo para o intérprete da palavra, está falando assim, rapaz, você pode chegar nesse momento da sua vida. Próximo slide. Aí você faz as perguntas para o texto. Certo homem, qual a identidade dele? Olha na sua Bíblia aí. Qual é a cor dele? Nacionalidade. Peso, rico. Ele é pobre? Ele é casado? Qual a idade? Você não sabe. Por não termos como responder essas perguntas, faz com que nós nos identifiquemos com esse homem. Pode ser qualquer um de nós. A ideia do texto é mostrar que estamos suscetíveis. Aí eu coloquei um termo de Lutero, a infectums da vida, as tentações. Ele está dizendo, pode ser qualquer um. Qualquer um de vocês pode chegar nesse momento da vida e perder o direito de ir e vir, o direito de propriedade, o direito à vida. Ele está dizendo, ninguém está isento. Tem um texto de Tiago, capítulo 1, verso de número 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso de número 2. Diz assim, 1 e 2. Melhor, 2 e 3, né? Tiago 1, 2 e 3. Tiago 1, 2 e 3. Todos encontraram, amém? Todos encontraram, amém, irmãos? É bom, porque para a gente poder fazer uma... Eu acho que quem está trabalhando hoje é Noé. Pedro não está trabalhando, não. Hoje é Noé que está trabalhando, é Noé. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança.
Dá uma sublinhada na sua Bíblia aí, provações, verso 2. Verso 3 tem outra palavra, provação. Sublinha aí. Vocês estão me ouvindo? Quando acontece um negócio desse, pastorinho, eu fico me lembrando de João. João diz que a voz de Deus é a voz de muitas águas. Voz de muitas águas, contínua, forte e ensurdecedora. Ó. Não tem como não lembrar da Bíblia, não tem como. Vocês sublinharam aí provações 2 vezes aí? A primeira provação do verso 2 é tentação comum, tentação da vida. É o pneu quando fura e você vai botar o step e o step está vazio. Aconteceu comigo segunda-feira agora na linha amarela. Eu olhei para o miserável do step, você está cheio. Fui botar, estava vazio. São tentações, são os problemas do cotidiano. Só que Tiago, no verso de número 3, ele vai dizer que sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A segunda provação aí é dóquimo, D-O-K-I-M-O, dóquimo. O que é dóquimo? Dóquimo era um exame que os homens antigamente faziam para testar a moeda. Eles pegavam a moeda e passavam no dóquimo. O que é o dóquimo? Era algo de alta temperatura, com fogo, e passava a moeda para saber se a moeda era 100% ouro ou prata. Se a moeda evaporasse no processo, é porque a moeda não é original, ela é feita de refúgio. Então Tiago está dizendo que existem provações que são tentações da vida, mas existem provações que são dóquimos, aonde o dono da moeda quer testar para saber se a moeda tem fé verdadeira ou se tem mistura. Então ele aumenta a temperatura do fogo e passa assim, ó, vamos ver se esse camarada vai passar e ele vai ficar. Se você está aqui hoje comigo é porque nós passamos na provação do dóquimo de 2 anos de pandemia. Estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Dóquimo. Então às vezes o dono da moeda fala assim, ó, vamos ver se o Guilherme tem fé verdadeira. Aí aumenta lá, vamos ver se o Ronald tem fé verdadeira. Aí passa lá, ele é o dono da moeda, irmão. De vez em quando ele, tomara que você não tem que... Eu acho que eu estou olhando para alguns irmãos aqui, estou vendo, pastor, eu acho que eu estou no dóquimo. Eu acho que essa é o meu momento da vida. Estou sentindo um calor estranho, pastor. Esse é o dóquimo. Mas eles faziam isso para testar a moeda. Então, no caso, quando eu olho para o homem da parábola, eu me coloco junto com ele. Pode passar o slide. Tanto o sacerdote quanto o levita, verso 31 e 32 de Lucas capítulo 10. A gente já leu, não preciso ler novamente, mas você pode deixar sua Bíblia aberta aí. Lucas 10, 31 e 32. Tanto o sacerdote como o levita estavam retornando do seu serviço religioso do templo. Por isso que o texto, no verso 31, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Ninguém desce para Jerusalém, você sobe para Jerusalém. Jerusalém está no alto. Então você não vai descer para Jerusalém. Eu estou descendo para não, eu estou subindo para Jerusalém. Então, tanto o sacerdote quanto o levita estavam voltando do culto, voltando do templo. E o texto diz, no verso de número 32, tanto o levita como o sacerdote, eles passaram de largo. O fato deles passarem por ali não é muito difícil, pois muitos residiam em Jericó. Era isso que eu queria falar. Jericó é a cidade de quem tem dinheiro. Só rico mora em Jericó. Por isso que Zaqueu está dentro e o cego está fora. Por isso que Zaqueu está lá dentro da cidade. Cego não pode entrar em Jericó porque ele tem defeito. Sacerdote e levita mora em Jericó. Só que o texto diz que Jesus, quando cura ele, entra com ele em Jericó. Jesus faz assim, você não podia, mas agora pode, porque você vai entrar comigo, vem. Vai. Jesus faz o camarada entrar em Jericó, que coisa fantástica.
Que coisa fantástica. Então, muitos sacerdotes e levitas moravam em Jericó. Era muito mais fácil. O sacerdote e o levita eram religiosos sem alma, robôs androides, programados pela religião. Esse era o cenário da religião judaica. João chama a religião judaica de vaso de pedra, né? Caná da Galileia tem 6 vasos de pedra. 6 talhas de pedra. Cada talha representa uma festa no Evangelho de João. No Evangelho de João tem 6 festas. 6. Cada uma delas representa 6 talhas. As talhas estão como? Vazias. Jesus está dizendo, vocês só têm festa, mas não tem nada por dentro. Só tem aparência, mas não tem nada por dentro. Eu sou aquele que vim trazer o vinho novamente para onde falta. Eu sou aquele que vou preencher a festa de Israel. Israel estava assim, seco. Infelizmente tem muita gente assim, androide. Vem à igreja e faz rito religioso. Mas lá fora é um robô. Consegue contar piada com cracudo. Consegue rir de vídeo de bêbado andando na rua. Zomba. Jamais faça isso. Porque quando o diabo faz isso com ele, é porque o diabo não pode fazer com Deus. Então vai fazer com a imagem e semelhança dele. Quando um cristão reparte vídeo zombando da criação, nós estamos nos assemelhando aos filhos de Belial. Nós não temos que nos rir com essas coisas. A gente tem que chorar, irmãos. Nós não somos robôs. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Nós somos diferentes. Nós sentimos dor. Ainda que talvez a gente não possa fazer nada do ponto de vista financeiro, mas a gente ora. A gente levanta as mãos, Senhor, tem misericórdia desse povo que mora na rua, Senhor, que mora em Barra da Marquise. A gente tenta ajudar de alguma forma, mas a gente não pode ser robô. Não pode parar um carro no semáforo e fingir que não vê. Está ali, irmãos. Querendo ou não, está. Eu e você temos que sentir dor. A gente tem que sentir dor por eles. Quando eu era mais novo e comecei a trabalhar, sempre quando tinha a campanha do quilo, eu nunca levava. Minha mãe, muito sábia, minha mãe é uma mulher de oração, nossa, minha mãe, de oração e braba. Dona Maria é terrível, do bom sentido. E minha mãe uma vez me exortou em casa, na época eu não era casado ainda, morava com ela, e ela falou assim, Ronald, por que você não leva o quilo na igreja todo mês? Eu falei, mãe, eu esqueço. Ela, você só vai dar valor àquilo quando precisar de um. Acabou. Nunca mais esqueci, pastora. Ó. Sempre lembrava. Eu e você não somos robôs. Nós não adoramos um Deus de pau ou de pedra. Nós somos verdadeiros adoradores. Você não pode botar alguém dentro da sua casa, receber alguém, ajude, traga 1 quilo para a igreja. Aqui o nosso sócio ambiental da nossa igreja, que fez um trabalho fenomenal no período da pandemia, ajudou gente pra caramba, muitos irmãos nossos. Você pode ajudar alguém? Ajude. Porque aquele que ajuda, Deus sempre vai prosperar ele, porque o bolso da onde sai, Deus sempre vai dar mais para ele tirar. É dessa forma que funciona. O sacerdote e o levita passam de largo. Próximo slide. Nessa parábola, tem uma aplicação prática das 3 filosofias da parábola. Pode passar. Essas aí são as 3 filosofias. Pena que não foi eu que pensei nisso. Esse é do padre Antônio Vieira, os 3 modelos da vida. Essas são as 3 filosofias da parábola. A filosofia do ladrão, do religioso e do samaritano. A filosofia do ladrão é, o que é seu é meu. Tem a impressão de que quanto mais ele consegue acumular e reter, mais valor irá agregar para a sua vida. É o camarada que só quer, não divide nada. Esse é o ladrão. Só quer para ele. A filosofia do religioso. O que é seu, o que é meu, e Deus abençoa todo mundo. Representa a indiferença. Nasce da compreensão de que pelo fato de cuidar das coisas de Deus, somos isentos de cuidar das coisas dos outros. Não, eu estou na obra, Deus... Não, irmão. Se você viu o sofrimento e não fez, tem algum problema. Ah, mas como é que eu posso fazer? De alguma forma.
participando na igreja, orando, como o nosso pastor falou domingo, na ceia. A igreja que ele sonha de visitar, mandar um zap, mandar uma mensagem de voz, eu estou orando por você. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não vi há algum tempo, do nosso campo. Nosso campo, graças a Deus, é muito grande, de um amigo, e mandou um áudio para mim. Que horas? 5:30 da manhã, segunda-feira. Por quê? Estava orando. Ronald, eu estou aqui na igreja e Deus me fez lembrar de você. Porque foi fantástico. Eu e você não podemos ser religiosos. O que é seu, o que é meu. Não, o que é seu também é meu. Aleluia. Dividir a dor, ter esse tipo de filosofia. E a filosofia do samaritano. O que é meu é seu. O que te pertence também é do outro. Por isso que eu falei uma vez com um amigo, eu falei, não peça nada para Deus para ser seu. Porque tudo que você pedir para Deus para ser seu, não vai ser seu, vai ser nosso. Porque o nome disso aqui é comunidade. Comunidade. Deus, eu quero um filho para mim. Não peça para ele, peça para o diabo. Deus vai te dar um filho, mas não é para você, é para a comunidade. Deus vai usar o seu filho aqui dentro. Aqui dentro ele vai dar fruto. Aqui dentro ele vai glorificar. Aqui dentro ele vai ajudar o próximo. Não peça um marido para você, peça um marido para a comunidade. Porque quando Deus te der, Deus vai usar ele para a glória de Deus aqui nessa terra. É dessa forma. É dessa forma que funciona. É gente que, sabe, tem um coração dentro dessa ideia da solidariedade. Próximo slide. Deixa eu não mandar aqui. E o texto diz, a agenda do samaritano. Tendo desmontado da sua cavalgadura, o samaritano atravessou para o outro lado da estrada, onde um homem jazia quase morto. Imediatamente, o ministro dos primeiros socorros, rasgando um pedaço do seu tecido, usa como atadura, ungindo suas feridas com vinho, em virtude do seu conteúdo alcoólico, era desinfetante e antisséptico para a época, derramando sobre elas azeite suavizante, o qual agia como um tipo de pomada. O samaritano não só cuidou das feridas, pôs em seu animal a uma estalagem e cuidou do homem ferido toda a noite. O texto vai dizer, verso de número 34, e chegando, levou para uma hospedaria e tratou dele. Ele gastou tempo, se envolveu com aquele homem. No dia seguinte deu 2 denários, era uma quantia equivalente a 2 salários para o trabalhador mediano. Soma essa que, segundo os preços do seu tempo, para o alojamento e comida, bastava sobejamente vários dias. Esse homem, ele teve cuidado, ele abriu mão da sua agenda. Ele não perguntou assim, quem é você? O que você faz? Toda vez que eu leio esse texto, irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu penso em uma série de coisas, uma série de acontecimentos. Quem poderia ser? Ele não perguntou assim, qual é a sua religião? Você é da Umbanda? Você é homossexual? Você é lésbica? O que você é? Não interessa! Eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor. O Evangelho é um segmento de fé que é muito mais aprendido com testemunho do que falado. Tem gente que ensina mais fazendo do que falando. Não basta falar, tem que fazer. Pratique e seja o próximo na vida de alguém. Aleluia! Seja o próximo na vida de alguém, meu irmão. A gente precisa disso, manifestar isso. Essa empatia. Eu moro num condomínio. Eu tenho um costume que minha mãe sempre me deu, Ronald, dê bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E eu aprendi que nesse tempo em que eu estou vivendo, você dá 10 bom dia, 4 responde. Aí eu falava isso para minha mãe, mas o pessoal não responde, minha mãe, não tem importância. Se eles não receberam educação, o problema é deles, mas você tem educação, a sua obrigação é dar bom dia para eles. Para quem foi, irmãos? Para o camarada do Uber, para o cobrador do transporte público, para o rapaz do BRT, o que foi, irmãos? Para o açougueiro, para o padeiro. Você é uma luz aonde você está. Você é um farol de Deus naquele lugar, naquela família, naquela rua. Você é diferente. Eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Quando os diáconos chegaram aqui nessa igreja, eles acenderam as lâmpadas. Pergunta os diáconos aí, os trabalhadores aqui, os voluntários da igreja. Pergunta que quando eles acenderam as lâmpadas, o que as lâmpadas fizeram? Pergunta se elas falaram alguma coisa tão acesa. Lâmpada não fala, só brilha.
Lâmpada não fala, só brilha. Eu e você não precisamos falar, mas quando a gente chega, o brilho de Cristo está sobre a nossa vida, irradia todo lugar. Aleluia! A gente não precisa falar. A gente quieto dá testemunho. Aleluia! A gente quieto. Uma vez, pastora, trabalhava de boy no centro do Rio. Acho que todo mundo trabalhou de boy, né? Sofreu no centro do Rio. Mas minha época era um pouco mais dinossauro. Eu trabalhava com guia Rex. Ó. Guia Rex, ó. Caderninho. Não tinha Google, era guia Rex. Eu gravava tudo de cabeça no centro do Rio. Aí eu desci, banca de jornal. Quase que eu falei o nome do jornal. Aí estava lá o jornal parado. Pastor arranca dedo de menina. O que eu fiz? Comprei o jornal na hora. Aí eu abri o jornal, aí está lá a notinha pequenininha assim, ó. Cão pastor come dedo de menina. Eu quase amaldiçoei o jornalista. Por que eu comprei o jornal? Pastor. Quando o cristão faz alguma coisa e a mídia expõe evangélico, a mídia não quer acertar ela quer pegar um grupo. Porque para o mundo, nós somos sal. Nós somos diferentes. Por que o mundo persegue a gente? Porque eu e você somos sal. Se a gente fosse caramelo, o mundo ia gostar demais. Ia engolir, porque caramelo é doce. Mas a gente é sal. Amargo. Meu Pai do céu. Mas tempera, aleluia. Conserva. Nós somos sal. Vai ter umas perseguições de vez em quando. Não vou com a cara de fulano, é porque você é sal. Mas você está ali para temperar. Aleluia, aleluia. Fala para o seu irmão assim, você é sal. Tem uns que... O pastor Guilherme tem uns que são sal grosso. Tem uns camaradas que é grosso, não sal bem brabo. Próximo slide, por gentileza. Tem. Aí não vou nem entrar nesse mérito. Essa é a parábola do... Esse é o nome do quadro, né? O Bom Samaritano de Rembrandt. Quando vocês forem na caravana com o pastor Renato e o pastor Silas a Londres, vocês vão lá no museu. Quem pegou, pegou, irmão. Quem não pegou, não vai não. Vai ficar aqui andando de BRT. O Rembrandt pintou esse quadro. E é um quadro, eu gosto muito desse quadro. Eu acho o quadro muito bonito, porque mostra ele pegando ali o homem ferido, né? O samaritano pega o homem ferido do cavalo, e chegando na estalagem, dá uma ideia, né? Ele está ali com a cabeça ferida, está com a faixa, né? Eu acho bonito esse quadro demais. Acho um quadro fantástico. Então mostra exatamente... Ele teve todo um trabalho. Ele pôs sobre o seu animal, ele gastou tempo, gastou dinheiro, o seu animal ficou sujo de sangue, ele abriu mão da sua agenda. Ajudar o próximo é assim, abrir mão da agenda, irmão. Um tempo não encaixa, você tem que fazer as coisas. Próximo slide. O que ele faz, o que o judaísmo vai chamar, ele não faz uma caridade. O que ele faz é o tzedakah, ele faz uma justiça, ele faz uma obrigação, um mitzvah, um mandamento, uma equiparação. Os judeus chamam de tzedakah, né, da ideia de ajudar o próximo, é uma justiça, é algo que nós precisamos fazer. A gente precisa exatamente manifestar essa justiça, essa coisa do sentir a dor do outro, chorar, não é? Olhar lá para a Ucrânia. Às vezes eu não consigo nem ver as imagens, sabe, da barbárie, dessa guerra imbecil, desculpe o termo, né? Uma coisa assim terrível. E olhar isso e ficar chateado, eu fico triste com as chuvas de Petrópolis, a tragédia. Todos os anos chovem e a gente sabe que março é a mês de chuva. A música popular brasileira já falava, águas de março fechando o verão. Todo mundo sabe da história. E a prefeitura, governo de estado, governo federal, ninguém faz nada. Todo mundo sabe que chove muito em março e abril. Todo mundo sabe das condições de algumas pessoas. O que o poder público faz? Nada. Aí depois fica aquela...
querendo coisa para inglês ver, né, com aquela coisa difícil. Isso é o quê? Mas eu e você precisamos praticar não caridade. A gente faz justiça. Aleluia. Nós manifestamos o tzedaká, justiça. Aqui vem a pergunta, próximo slide. O que o samaritano fez com o homem? Ele teve pena ou misericórdia? Vou deixar vocês entrar no debate. Pergunta aí, 2 ou 3 aí. Isso aqui é aula, irmão, pode falar. Qual a diferença aí? Qual a diferença? O que ele teve? Pena? Há uma diferença, irmãos. Dentro do texto bíblico há uma diferença. Próximo slide. A palavra misericórdia ali no grego é essa palavra aí, essa palavra splarnigzomai. Esse palavrão aí. Literalmente um palavrão, uma palavra difícil de falar. O que ele teve foi misericórdia. O verbo grego, olha, o que significa essa palavra? Portanto, significa movimento ou impulso que brota das próprias entranhas da pessoa, uma reação das tripas. O termo grego significa que vem de dentro para fora. Pena é de fora para dentro. Por exemplo, Jesus não tinha pena, Jesus tinha misericórdia. Qual é a diferença? Ó, pensa comigo aí, pensa comigo. Quantas esmolas Jesus deu no ministério dele? Quantas deu, irmão? Pena é o quê? O camarada está ali pedindo dinheiro. Pô, dá uns 5 reais aí para mim. Pô, pá, você dá o dinheiro ali. 5 reais resolveu o problema dele? Amanhã ele vai estar no sinal? Com certeza. Porque pena eu dou para resolver um problema momentâneo, superficial. Jesus, ele não veio resolver problema momentâneo. Ele veio mudar a história da minha e da sua vida. Aleluia. Ele não é superficial, ele é profundo. Pena é eu passo na rua, tem lá o usuário, dou o pedinte, o morador em situação de rua, o camarada, vou lá, levo uma quentinha, uma água para ele come e eu vou embora. Pena é isso, misericórdia. Eu pego ele e levo ele para minha casa. Jesus, quando passou do seu lado e passou do meu lado, ele não teve pena. Ele pegou você e pegou a mim e trouxe para a casa dele. Aleluia. Ele botou a gente no ombro dele, nos carregou. Isso é misericórdia. O que o samaritano teve pelo homem caído? Misericórdia. Não deixou ele cair. Não, vou deixar aqui. Ó. Toma 2 denários aí, ó. Aí vai embora. O que ele ia fazer com 2 denários? Não, ele que precisava de alguém que cuidasse o quê? Das suas feridas, levasse no seu animal, colocasse na hospedaria e pudesse cuidar dele. Foi o que o homem teve. O que Jesus quer de nós? Que a gente venha ter misericórdia. O próximo slide. E o texto diz: as Escrituras frequentemente falam da compaixão ou misericórdia como essencial na verdadeira religião. Jesus ensinou que a misericórdia é uma das exigências mais importantes da lei de Deus. Paulo enfatiza essa virtude quanto Jesus o fez. Então, é importante a respeito disso. Por exemplo, próximo slide, Lucas capítulo 6, verso 35 e 36. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Aí botei em caixa alto, pois ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também o vosso Pai misericordioso. Olha como é que Deus é bondoso. O pão que eu e você comemos foi servido também lá no complexo de Bangu. O arroz que eu e você comemos em casa e demos graça, o traficante comeu na favela. O estuprador bebeu água, ele foi beneficiado pela chuva. O ateu, o agnóstico, um bandista, o que foi, irmão? Deus é bondoso até para com os ingratos e maus. Meu Pai. Até para eu e você que recebemos dádiva de Deus e somos ingratos. Não agradecemos a Deus pelos livramentos, pelo pão por onde dormimos, a cama que temos, o alimento que possuímos. A gente acha pouco. A gente vive numa vida de nivelamento, sempre querendo mais.
Mas se tem uma coisa muito boa do cristão e do servo de Deus, do filho de Deus, é a gratidão. Como diz o pastor Dilton Ângelo, a gratidão é a memória do coração. Seja grato, Deus ama gratidão. Enquanto mais grato você for, mais Deus vai lhe dar. Porque quando Ele vê você tributando graças a Ele de tudo aquilo que Ele dá, Ele sabe que tudo aquilo que eu entrego ao meu filho, Ele me agradece. Então a vida dele é louvor para a minha glória. Seja grato em tudo e o céu de Deus vai continuar aberto sobre a sua vida. Próximo slide. Já estou caminhando para o final. Jesus pergunta para ele: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daqueles que caiu nas mãos dos salteadores? Ele pergunta: foi o sacerdote, o levita ou o samaritano? Judeu e samaritano não se dão. Desde 722 a.C., na dominação da região norte, a mistura lá que houve, se arfava em alguns povos, samaritano e judeu não se dão. Aí Jesus pergunta: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Outro slide. C.S. Lewis, o grande autor de Crônicas de Nárnia, um dos grandes teólogos, diz o seguinte: o verdadeiro Filho de Deus está ao seu lado. Ele está começando a transformar você em algo semelhante a Ele. Está começando, por assim dizer, a injetar seu tipo de vida e pensamento, a sua zoe, que é vida, em você. Está começando a transformar o soldadinho de chumbo no homem vivo. A parte de você que não gosta disso é a parte que ainda é de chumbo. Esse texto do C.S. Lewis, ele nos compara. Ele fala assim: você hoje, comparado a Cristo, é um soldado de chumbo. Forte demais. Quando eu olho para Jesus assim, eu fico: nossa, eu estou muito distante, cara. Eu falei: eu barro, cara. Eu olho para ele assim e fico: nossa, rapaz. Você olha para Cristo, você chega a ficar com vergonha. Tem um vídeo meu aí que viralizou de uma maneira violenta aí no TikTok, quando eu falei sobre humildade e arrogância, que eu falo: enquanto mais perto da luz, mais humilde. Quanto mais perto de Cristo, mais humilde e simples. Enquanto mais distante, mais arrogante e soberbo. Quando você encontra alguém humilde e simples, porque ele está muito perto de Jesus. Porque a luz de Cristo ilumina você e ele começa a perceber que ele é barro. Quando você vê um camarada que carrega a Bíblia e é arrogante e soberbo, não consegue tirar foto com ninguém, é porque ele está nas trevas. Ele está pensando que ele é alguma coisa, mas não é. Porque quem pensa que é alguma coisa não é. Mas aquele que se humilha, Deus exalta, e aquele que se exalta, Deus abate. Rebande horácia. Essa é a virtude da vida, né? A virtude da vida. É aquela coisa de se enxergar, né? Pastor Alfredo Campos tem uma frase muito boa: quem é o soberbo? O soberbo é aquele camarada que pensa que ser alguma coisa, mas na verdade ele não é coisa nenhuma. Alfredo Campos, pastor Alfredo Campos, grande pregador no nosso campo. É exatamente isso. Jesus, quando pergunta para o intérprete dali, está dizendo assim: qual dos três foi o ser humano original? A Madre Teresa de Calcutá, ganhadora do Nobel, mundialmente famosa, que cuidava dos leprosos na Índia, abriu mão de tudo para cuidar de leprosos. Tem uma história, não sei se é verdade ou uma lenda, de uma grana que o Bill Gates foi mandar para ela. Aí ela falou assim: os homens não comem dinheiro, os homens precisam também de amor, venha visitar-nos. Ela faleceu e ele nunca foi lá. Tem gente que pensa que é só dinheiro. Ligue para alguém, converse, bata papo, chame para comer uma pizza, tomar um café. Trate os obreiros aqui com respeito e amor, dê boa noite, bom dia, com dignidade, abrace, aperte a mão, cumprimente, fale. Fale com as pessoas na rua. Sérgio Lopes tem uma música, eu não vou cantar não, pode ficar tranquilo. A mão que você hoje ajudar a levantar, vai aprender a amar e um dia vai levantar alguém. E pode ser até mesmo você.
Você não sabe do dia de amanhã. O pastor Guilherme tem uma história fenomenal do negócio do pneu do carro do pastor Silas. Ele já deve ter contado isso aqui algumas vezes. Mas como o nosso pastor fala, toda repetição é pedagógica. De vez em quando eu lembro da sua história. Quem diria? Eu tenho um amigo que mora no Canadá. Está bem, Deus prosperou ele. Era Uber aqui. Uma profissão digna. Mas por que ele está no Canadá? Porque há 15 anos atrás ele ajudou um garoto a fazer um curso em São Paulo. O garoto não tinha dinheiro, ele tinha uma empresa. O menino foi pedir a ele, você pode me emprestar um dinheiro? Não, eu pago para você. Ele estava bem de vida, pastor, e pagou para o menino. Esse garoto cresceu nesse modelo de coisa que ele fez, desse curso, se especializou, foi para o Canadá, conheceu uma canadense, casou e virou um grande empresário. Veio a crise no Brasil, quebrou, ele perdeu a empresa, começou a fazer Uber. Esse rapaz encontrou ele no Facebook e ligou, rapaz, um dia você me ajudou, eu quero que você e toda a sua família venham para o Canadá, você vai ser meu funcionário, eu contrato você. Meu colega está lá. 15 anos depois, o negócio doido, você fica assim, rapaz, mas como é que faz isso? São sementes da vida. Próximo slide. Sementes da vida. Então plante uma semente, leve esse irmão hoje no Outback para jantar. Aí vocês dão glória, né? Aí, tá vendo, pastora? Tá vendo aí? Aí falou em Outback, o pessoal fala, tem línguas, né? Mas podrão, ninguém vai podrão, né? Deus está vendo. Próximo slide aí, por favor. Ele disse assim, ó. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois, vai e faze da mesma maneira. Mais um. Ajudar o próximo não é um ato de liberdade, e sim um ato de amor. Você não ajuda ninguém porque você é livre. Você ajuda alguém porque você ama. Eu falei, não é caridade, é justiça. Você faz justiça, não é? É algo que vem de dentro de nós, não está no campo da letra, no ambiente do abstrato. Ter misericórdia não é ter dó, sentir pena, é estender a mão. A parábola sugere que a beneficência positiva será mais ideal do que a obrigação. Próximo, mais um. Pode passar? E aqui um texto de Oséias, Reino do Norte, o norte caído de Israel, um dos poucos profetas escriturísticos do Reino do Norte de Israel. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Quando você hoje for embora daqui e colocar isso em prática, seja misericordioso. Pense sempre no próximo, no amigo. Se fulano tivesse, se eu tivesse no lugar dele. Você não pode ajudar financeiramente? Ore por ele. Ore pela família dele. Veio aqui alguém, por exemplo, um ato bacana da nossa igreja. Isso é nosso, cara. Quando alguém entrega a sua vida, retorna, a gente aplaude. Alguns falam assim, poxa, vibram, que levantam uma placa, olha a sua família. Isso é algo nosso. A pessoa aqui no meio, a gente vai lá, cumprimenta e aperta a mão. Faça isso. Faça isso. Isso é importante. Você dá força para a pessoa. Pratique aquilo que você aprendeu hoje. Seja o samaritano na vida de alguém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.